Saudações cristãs a todos que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Bem, estamos estudando sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi salvo, havia um plano de Deus em toda a sua vida. Como é que funciona isso daí? Salmo 41, verso 9, diz o seguinte: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ou seja, esse Salmo 41, certo? Salmo de Davi. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, mostra aqui uma profecia onde Jesus Cristo dizia sobre Judas Iscariotes. Ou seja, nos planos de Deus teria que acontecer o que aconteceu com um homem chamado Judas Iscariotes. Isso é uma profecia messiânica, ok? Então a gente vê aqui o cumprimento da palavra de Deus. João 13, verso 18. Vamos ver o que está escrito aqui em João 13, né? João 13, verso 18, né? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. 13, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço-os. João 13, 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto aconteceu para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, interessante que nós vemos Jesus escolhendo Judas e, ao mesmo tempo, Judas escolhendo o Senhor Jesus para seguir. Olha só que coisa interessante. Ou seja, o homem tem, dentro do evangelho monergístico, não é tirado a liberdade do homem. Ou seja, o homem não tem livre-arbítrio, mas ele tem uma liberdade. Entendeu? Ele tem uma liberdade. E esta liberdade, queridos, ela é real, ela não pode ser tirada das Escrituras. Todavia, tudo está predeterminado conforme os planos de Deus. Entendeu? Então você vê, por exemplo, o Salmo 55, verso 12 e 14, diz assim: Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Então o Salmo 55, verso 12 a 14 também mostra esta profecia se referindo a Judas Iscariotes. Ok? Então essa passagem, ela também prenuncia a traição de Judas. Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, diz também o seguinte: Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Arroja isto ao oleiro, este magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Profecia magnífica, mostrando a traição de Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Olha que profecia espetacular e magnífica de um Deus que sabe tudo o que vai acontecer no futuro, porque na verdade foi Ele que colocou o futuro lá. E portanto, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Por isso que eu quero dizer para vocês que o seu livre-arbítrio que você acredita, ele não é verdadeiro. Porque senão você teria condições de mudar este futuro. Entendeu? Aí você vai dizer assim: não, mas é a presciência de Deus. Sim, a presciência de Deus existe de algo que Ele já colocou lá. Entendeu? É simples, não tem dificuldade.
Mateus, capítulo 27, verso 9 e 10. Veja bem, vamos dar uma lida aí? Mateus 27, 9 e 10. Diz assim, olha. 27, 9 e 10. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram das 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, esta passagem de Mateus, ela identifica então a profecia de Judas Iscariotes. Assim, então, o papel de Judas, ele havia sido pré-ordenado, ok? Deus já tinha determinado, os planos de Deus já eram uma realidade, não tinha como escapar daquilo, certo? As Escrituras chegam a dizer que quando Jesus escolheu Judas, ele sabia, Jesus, que Judas seria aquele que iria cumprir as profecias da traição. Ciente disso, ele o escolheu para cumprir o plano. Então veja, esse Deus tirano, esse Deus horripilante, em que os cristãos arminianos fazem do calvinismo, não existe. Ele não existe. Tá? Ele é uma realidade. Deus sabia, Jesus sabia que ele iria traí-lo. Mas para que se cumprisse as Escrituras, ele deixou acontecer o fato, ok? Então, no entanto, de forma alguma, Judas foi praticamente coagido a agir assim, ok? Não havia praticamente mãos invisíveis forçando ele a fazer essas coisas, forçando ele a entregar-se para Cristo, entendeu? Como querem muitas pessoas fazer uma caricatura do monergismo. Ele agiu de livre e espontânea vontade, tá bom? Sem coerção externa, sem um Deus que o forçou, entendeu? De uma forma que ele tinha que fazer aquilo. É nesse grande impasse teológico, entendeu? Que o monergismo ele acredita que existe um Deus que é muito mais inteligente que o nosso cérebro aqui, que ele criou, que talvez um dia explicará isso para os salvos. Eu digo talvez porque ele não deve explicação para ninguém. Ele é o Deus que rege os céus e a terra, ele não deve satisfação para ninguém. Ok? Quem ele vai salvar, quem ele deixa de salvar, os seus planos, os seus decretos. Ele não deve satisfação para calvinistas, para arminianos, para molinistas. Ele não deve satisfação para ninguém. Ele é o Deus que rege os céus e a terra. Entendeu? Não há injustiça em Deus. Você tem que entender isso. Não há injustiça em Deus. Jesus, ele diz que Judas carregaria sobre si a culpa de seus feitos, de seus atos, tá? Por toda a eternidade. Sua própria ganância, sua própria ambição, suas próprias concupiscências foram as únicas forças que compeliram a ele trair a Cristo. Tá? Deus dos calvinistas, não forçou Judas Iscariotes a fazer isso. Você entendeu? A teologia monergista, ela não é um satanismo como você entende erroneamente, entendeu? Na sua teologia arminiana. Não é assim que funciona. Entendeu? Bem, vamos continuar no próximo vídeo a esse assunto tão intrigante, né? E que possamos prosseguir no próximo vídeo. Estou com você. Fique comigo. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Fique na paz.